Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa aprofundada aqui com a gente. Hoje o nosso foco é inteligência artificial. E é quase automático, né? Falamos em IA e pronto, a imagem que vem é tipo exterminador do futuro, robôs tomando conta de tudo, aquela super inteligência que, de repente, pode se voltar contra nós. Mas a pergunta que fica é: será que é isso mesmo? Será que o perigo real, aquele mais imediato, mora nessas ideias de cinema? Para a gente explorar essa questão, a gente está se baseando hoje nas ideias e análises do Jorge Guerra Pires, que é PhD, apresentadas num vídeo dele bem interessante. O título é Por que você não deve temer o exterminador, mas ainda assim ter cautela com a inteligência artificial. E a nossa proposta aqui é justamente essa, sabe? Tentar separar um pouco as coisas, a ficção dos fatos mais concretos. Vamos de investigar por que os alertas que talvez sejam mais urgentes sobre IA podem ser mais quietinhos, mais infiltrados no dia a dia do que a imagem de um ciborgue assassino. Prontos para essa análise? Então vamos lá. Bom, começando por esse medo que é quase universal, né? Alimentado aí por décadas de cultura pop, a IA que ganha consciência decide que a humanidade é um problema e parte para erradicação. O roteiro clássico da Skynet. Quão plausível é isso hoje? Com a tecnologia que a gente tem, ou talvez num futuro próximo? Olha, é fundamental, eu acho, logo de cara, a gente entender uma diferença bem básica entre os tipos de IA que existem por aí. O que a gente tem, assim, de forma esmagadora no mundo hoje, é o que chamamos de IA estreita, ou Narrow AI, né? São sistemas, algoritmos feitos para tarefas bem específicas, bem definidas. Coisa como reconhecer objetos em fotos, fazer tradução de texto, recomendar um produto para a gente comprar online, jogar xadrez, Go. Nesse tipo de tarefa, elas são ótimas, nível super-humano até. O material base que a gente está usando estima que, sei lá, mais de 90% do que a gente chama de IA hoje cai nessa caixinha. Entendi. Então são ferramentas super especializadas, mas bem longe daquela inteligência super adaptável que aprende qualquer coisa que a gente vê nos filmes, certo? Exatamente, exatamente. Essa outra ideia, essa dos filmes, corresponde mais à IA geral, Artificial General Intelligence, ou AGI. Seria uma IA com uma cognição ampla, tipo a nossa, talvez até mais, com autoconsciência, raciocínio abstrato, capacidade de aprender uma coisa aqui e aplicar lá. Isso hoje ainda está muito mais no campo da especulação, da pesquisa de longo prazo. Não é a nossa realidade prática. A gente não tem AGI. E mesmo essas IAs que a gente tem, as estreitas, elas enfrentam desafios gigantescos ainda, né? A fonte que a gente analisou menciona a dificuldade em replicar coisas que para nós parecem básicas, como andar, se mover no mundo físico. Sim, é um ponto ótimo. Construir uma máquina que consiga navegar, interagir com o ambiente físico com a mesma fluidez, a mesma adaptabilidade, a eficiência de um ser humano, ou até de muitos animais, né? Isso ainda é um baita obstáculo tecnológico. Pensa só na complexidade de andar num terreno irregular, com pedras soltas, ou pegar um objeto que a máquina nunca viu antes, com um formato estranho. É muito difícil. A IA de hoje é fantástica para processar dados, fazer cálculos. Ganhou do Kasparov no xadrez, do Lee Sedol no Go, jogos que exigem uma estratégia super complexa. Mas essa força computacional toda, ela não vira automaticamente criatividade de verdade, no sentido humano, sabe? Ou uma compreensão profunda do contexto. Ou mesmo a habilidade de pegar o que aprendeu numa área e aplicar em outra totalmente diferente com a flexibilidade que a gente tem. A análise que a gente usou até faz uma comparação interessante. Fala do sonar do morcego. Um cérebro minúsculo, mas com uma eficiência para localização espacial que muitos sistemas de IA super complexos ainda penam para igualar em certos aspectos. Ou seja, aquela imagem de um exército de exterminadores autônomos com inteligência e tudo, parece que tecnologicamente ainda está bem longe. A argumentação principal do material que a gente viu é que não tem, hoje, uma base para a gente acreditar que a IA ia desenvolver sozinha
uma vontade de nos prejudicar, a não ser, claro. A não ser que fosse programada para isso por humanos, né? E é exatamente aí, eu acho que a conversa muda de foco e fica, assim, muito mais relevante para o nosso agora. O risco real, o que já está impactando a gente, talvez não seja essa consciência do mal surgindo do nada, mas sim a forma como a IA funciona e, o ponto crucial, como nós usamos ela. O vídeo até menciona um título de livro que eu acho muito bom, da Cathy O'Neil, Weapons of Math Destruction, tipo, armas de destruição matemática. É uma metáfora forte, mas pega bem o ponto. A IA usa matemática, mas a aplicação dela, se for descuidada, pode causar danos sociais enormes. Armas de destruição matemática, nossa, isso é forte. Mas como assim? Matemática não é para ser objetiva. Como ela vira uma arma? Então, a matemática em si, as fórmulas, as equações são neutras, né? O problema está no jeito que muitos sistemas de IA, principalmente os de machine learning, aprendem. Eles aprendem identificando padrões. E padrões em quê? Em quantidades gigantescas de dados. Dados que nós geramos, que a nossa sociedade gera. E aí que está o pulo do gato. Se esses dados que a gente usa para treinar a IA carregam os reflexos dos nossos próprios preconceitos, dos nossos vieses, das desigualdades que já existem, tipo racismo, sexismo, discriminação por classe social, a IA não só aprende esses padrões tortos, Ela pode acabar reforçando e até aumentando eles. é isso. Exatamente. É tipo o ditado entra lixo, sai lixo, só que numa escala muito maior, com a velocidade da tecnologia. Um viés que antes era de uma pessoa ou de um grupo, agora pode ser automatizado e aplicado para milhões, muitas vezes sem a gente nem perceber direito. Faz todo sentido. Um processo meio invivível, né? Uhum. E a análise do Jorge Guerra Pires traz uns exemplos bem concretos disso. Lembra daquela polêmica com busca de imagem no Google, que se você buscasse por cabelo ruim em português, aparecia majoritariamente fotos de pessoas negras? Isso não foi alguém que programou de propósito, sabe? Foi um padrão que o algoritmo aprendeu sozinho, vendo como esses termos eram usados e associados na própria internet. Lembro sim, foi bem comentado na época. Outro caso citado: padrões de cliques, de buscas, que levaram os algoritmos a associarem muito forte o nome do ex-presidente Lula ao termo ladrão. De novo, um reflexo do que circulava online, do consumo de informação que a IA só aprendeu a replicar. Puxa vida. E tem mais. Sistemas de IA usados para avaliar risco de reincidência criminal, em alguns países, mostraram uma tendência estatística de dar risco maior para pessoas negras, mesmo controlando outros fatores. Isso pode influenciar decisão de fiança, de sentença. Caramba! E a questão dos dados de treino em saúde ou reconhecimento facial. Historicamente, muito mais dados de homens brancos, o resultado: diagnósticos talvez menos precisos para mulheres ou outras etnias, falhas em sistemas de segurança que não reconhecem todo mundo igual. O vídeo até faz um paralelo com os primeiros trajes espaciais, que não foram pensados para as mulheres astronautas inicialmente. É um problema de base nos dados. Nossa. E até em anúncios de emprego, né? O algoritmo mostrando vaga de salário alto, mas para homem. Exato. O algoritmo otimiza para ter mais retorno, mas acaba reforçando um padrão de desigualdade de gênero que já existe no mercado. Olha, esses exemplos são muito concretos e, francamente, preocupantes. Mostram que não é teoria, né? Um preconceito humano já é ruim, afeta quem está perto, mas um algoritmo com viés pode estar limitando a vida de milhares, milhões, sem que a gente saiba exatamente por quê. Exatamente. Essa escala e muitas vezes essa falta de transparência que faz a metáfora da destruição matemática fazer sentido. E isso liga com outro problema, o da caixa preta, o black box. Especialmente com as técnicas mais novas, tipo deep learning, com redes neurais super complexas. Fica muito difícil, às vezes, até para os próprios engenheiros que criaram, entender exatamente por que o sistema tomou aquela decisão específica. Os caminhos lá dentro são muito intrincados. E se a gente não entende por quê, fica difícil corrigir o viés. Ou mesmo contestar uma decisão que parece injusta, imagino. Sem dúvida, vira um ciclo vicioso. Como é que você corrige ou argumenta contra algo que você não entende como funciona por dentro?
Isso pode acabar perpetuando e até aprofundando as desigualdades que já existem. O material que a gente analisou até conecta isso com a ideia da armadilha da meritocracia. Parece um sistema neutro na superfície, baseado em mérito, mas que na prática acaba codificando e reproduzindo vantagens e desvantagens históricas. Além desses vieses que podem surgir meio sem querer, a fonte também alerta para usos que são deliberados, né? E que levantam outras questões éticas. O caso da China usando o reconhecimento facial para vigilância em massa, por exemplo. Sim, o vídeo toca nesse ponto também. É um tipo diferente de risco. Não é só o viés que surge dos dados, mas o uso ativo da tecnologia para controle do Estado, para monitorar a população. Isso abre um debate enorme, fundamental, sobre ética, sobre direitos humanos, quais são os limites, que salvaguardas a gente precisa ter quando governos ou empresas usam ferramentas tão poderosas assim. Isso tudo me faz pensar se a IA aprende com os dados que nós mesmos geramos, com o nosso comportamento online. Então, de certa forma, somos nós que estamos ensinando esses sistemas, com cada clique, cada busca, cada like. Em grande parte, sim. Principalmente sistemas que aprendem direto com a interação do usuário, né? Nossas pegadas digitais viram um material didático deles. O vídeo até lembra como o Google Tradutor melhorou tanto. Em parte foi porque eles começaram a pedir para os usuários sugerirem correções. A gente, coletivamente, acaba sendo professor desses sistemas. Muitas vezes sem nem perceber direito. E tem a menção àquele livro, Everybody Lies, Todo Mundo Mente. Ele mostra como as buscas que a gente faz na internet, muitas vezes de forma anônima, revelam pensamentos, medos, até preconceitos que a gente não falaria em voz alta. E a IA, que é uma máquina de achar padrão, ela absorve isso tudo. Então, colocando as coisas em perspectiva, o ponto central não seria a IA em si, como uma entidade do mal, mas sim a qualidade dos dados que a gente usa para treinar. E talvez a nossa própria responsabilidade ou falta de pensamento crítico quando a gente desenvolve e usa essas tecnologias. Parece que essa é a linha de raciocínio principal que o Jorge Guerra Pires apresenta no material, sim. A sugestão dele não é necessariamente sair proibindo tudo ou regulando tanto que a gente freia a pesquisa, pelo menos essa é a visão que ele expressa. A ênfase, segundo ele, deveria ser em investir mais em pesquisa para criar jeitos melhores de fazer isso. Criar conjuntos de dados, os datasets, que sejam mais justos, mais balanceados, que representem melhor a diversidade e também refinar os próprios algoritmos para eles serem mais espertos em não absorver ou amplificar esses vieses. Ele coloca isso mais como um desafio científico, técnico, que precisa de solução da própria ciência, não só da política ou da lei. Mas é claro que, com toda essa cautela sobre os riscos, a gente não pode esquecer o outro lado da moeda, né? O potencial enorme que a IA tem para coisas boas. O vídeo também ressalta isso, certo? Ah, com certeza. Seria um erro enorme só olhar o lado negativo. A fonte dá exemplos claros disso. Pensa em sistemas de IA ajudando o médico a achar tumor em exame de imagem mais cedo, com mais precisão. Isso pode salvar vidas. Ou robôs fazendo tarefas perigosas que humanos não poderiam fazer, automação melhorando o processo na indústria, na logística, livrando as pessoas para tarefas mais criativas, mais humanas. O potencial para a ciência, para a saúde, para a educação é gigantesco. É o oposto total daquela imagem do exterminador. É um contraponto importante mesmo. Mas, mesmo com todo esse potencial positivo, o material termina com o alerta final, né? Citando a filósofa Hannah Arendt. Sim, e é uma conexão muito, muito boa. Arendt falou sobre a banalidade do mal. A ideia de que coisas horríveis podem acontecer não só por causa de gente monstruosa, mas por pessoas comuns que param de pensar criticamente, que só seguem ordens ou usam as ferramentas que têm na mão sem refletir nas consequências. O paralelo que a fonte faz é justamente esse perigo. O perigo de nós, humanos, começarmos a operar de forma meio automática, quase como máquinas, quando usamos tecnologias tão poderosas como a IA.
sem questionar os impactos éticos, sociais, humanos do que a gente cria e das decisões que a gente delega para elas. O risco da gente perder nossa capacidade de julgar, nossa responsabilidade no meio do caminho. Então, para a gente amarrar a nossa conversa de hoje, baseada nessa análise, a mensagem principal parece ser essa. Talvez o medo mais urgente não devesse ser o da superinteligência rebelde lá no futuro. O foco crítico deveria estar aqui e agora, nos impactos bem reais que sistemas de IA já estão causando, porque aprendem com dados que são, muitas vezes, imperfeitos, enviesados, e isso já está moldando o nosso presente. Quem consegue emprego, que notícia a gente vê, como a justiça funciona, quem tem acesso a quê. Isso não é mais ficção, né? É a realidade acontecendo. Exatamente. É uma mudança de olhar, né? Do medo lá do futuro hipotético para cautela concreta aqui no presente. E isso, acho, deixa a gente com uma provocação final para pensar um pouco. Algo que vem dessa análise toda. Se a inteligência artificial é, em boa medida, um espelho que aprende com os padrões do nosso comportamento coletivo, incluindo aqueles vieses que a gente talvez nem admita ter, qual é a nossa responsabilidade? Individual, coletiva, em cada interação nossa online, na formação dessa inteligência que está moldando cada vez mais as nossas vidas, a nossa sociedade. Como a gente pode ser professor melhor para esses sistemas? Mais consciente, mais ético, mais atento às consequências do que a gente está ajudando a criar e refinar? Uma questão fundamental, sem dúvida, e que merece nossa atenção contínua. Fica essa reflexão no ar para todo mundo. Agradecemos demais por você ter acompanhado essa análise sobre a inteligência artificial com a gente. Esperamos ter trazido um pouco de clareza, talvez novas perspectivas. Até a próxima!